Olá, amigos, boa noite. Já estamos aqui após a palestra que acabamos de assistir do nosso companheiro Orson Peter Carrara, da cidade de Matão. Nós estamos nos encontrando para as nossas reflexões. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. É sempre aquele motivo de alegria este nosso encontro. E vamos ver que hoje a nossa internet parece que está querendo reinar um pouquinho, e essa reinação pode causar alguma dificuldade a todos nós. Estamos vendo Célia, Tânia, Michele, Ivete, são os amigos que estão partilhando conosco desta vivência. Hoje nós estávamos com uma dificuldade pelo nosso computador, mas como transmitimos pelo celular, no celular está melhor do que no computador. Então, se eu não puder ver a todos, vocês já sabem que é uma questão mesmo do nosso próprio celular fazendo assim. Mas vamos ver então aqui a nossa visualização. Um minutinho só, gente, que eu tenho que tirar um som aqui para não dar uma microfonia. Pronto. Vamos, já que chegamos, ô Eduardo, que bom, estamos vendo Eduardo aqui, companheiro de tantas jornadas. Vamos fazer nossa prece, agradecendo muito a Deus. Que Deus nos abençoe, nos ilumine, que Jesus esteja sempre a nos nortear na nossa conduta, para que, como vimos agora há pouco, não causemos tantas perturbações ao nosso próprio existir. Então, que Deus nos ampare, que os bons amigos espirituais estejam conosco, para que consigamos refletir um pouquinho sobre os ensinos de Jesus na obra Boa Nova. Que a paz permaneça entre nós. Vamos lá, meus amigos, então, Regina, Arlete, Cacá, Jane, Divone, Rosa, Márcia, Marcos, Dilza, Eduardo, Carlinhos, Eliane, Silvio, Laura, Célia, são muitos amigos conosco. Nós estamos tratando na obra Boa Nova do capítulo 11, o capítulo 11 que tem como título o Sermão da Montanha. E já fizemos um trecho desse Sermão da Montanha na aula anterior, no encontro anterior. E paramos no momento em que Levi estava assim excluindo do trabalho alguns companheiros novatos que chegaram dispostos à realização do trabalho, da implantação do reino dos céus na terra, mas eles não eram os candidatos mais fortes, porque um era aleijado, o outro tinha sido expulso de casa pela família, enfim, eram aquelas almas mais complicadas, que nós poderíamos até dizer perturbadas. Mas vejam que a perturbação ali era só da vida física, porque eles psicologicamente, mentalmente e espiritualmente estavam muito integrados à proposta de servir ao Cristo. 1000 corações e positivos, e é isso que nós precisamos para fazer o melhor. Vladimir, boa noite, Júlio, Terezinha, Ana Clara, Ana Maria, Silvia, sejam todos bem-vindos, que Deus nos abençoe. Então Jesus estava chamando a atenção de Levi, por conta dessa sua exclusão para com esses companheiros que ali estavam. E ele faz, então, uma pergunta interessante, dizendo assim: seria justo trabalhar para cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando seus filhos, nossos irmãos? Porque Levi estava na proposta, Levi, que depois torna-se Mateus, estava na proposta de bem servir a Deus, servir ao Pai Celestial, a implantação do reino, mas seria justo ele se colocar à disposição de um trabalho, aniquilando os seus irmãos, os filhos do coração de Deus, nossos irmãos? Então, diminuindo, excluindo aquelas criaturas, seria justo, diz Jesus a ele. E completa Jesus, e essa foi nossa última frase da semana passada, dizendo: até que a esponja do tempo absorva as imperfeições terrestres, através de séculos de experiências necessárias,
os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Então Jesus falava da nossa ocupação com os cargos no mundo, até nos quesitos religiosos. Um desejo de se projetar mais que o outro e para subir, massacrar o outro, diminuir o outro. É um comportamento até comum dos seres humanos. Ele, para subir, ele pisa em cima do outro muitas vezes. E Jesus fala isso, que essas criaturas que são triunfadores do mundo, porque estão procedendo dessa forma para se projetar no mundo. Hoje, talvez para nós, o exemplo mais claro seja nas questões políticas. As criaturas que querem a projeção política, cargos políticos, e não medem consequências nas atitudes, destruindo as criaturas mais necessitadas, mais aflitas, mais angustiadas. Os nossos noticiários estão cheios disso. E não estamos falando nem de outros países, estamos falando de Brasil. Podemos falar isso da nossa cidade, do nosso estado. Todos nós temos exemplos diários nessa vastidão do território nacional com comportamentos desse tipo. Mas o que Jesus alerta a essas pessoas, e que muitas vezes essas pessoas se dizem religiosas, praticantes dessa ou daquela religião. Ele diz simplesmente que os triunfadores do mundo são pobres seres que caminham por entre tenebrosos abismos. Estão totalmente enganados. Caminhando por pântanos lodosos onde haverão de chafurdar na lama. Abismos profundos que para conseguirem ascender levará talvez muitas encarnações, retificando esse comportamento. É disso que Jesus falava, Levi. E dizia assim: é imprescindível atentemos na alma branda e humilde dos vencidos, o olhar para com aquele que está numa situação difícil, olhar para a alma branda e humilde dos vencidos. Vale fazermos um parênteses para registrar que nem todos aqueles que se apresentam dentro de uma condição de humildade, aparente humildade, ou de um vencido do mundo, também traz consigo a verdadeira humildade e a alma branda. Nem sempre, muitas vezes, ele é revoltado. Muitas vezes é um espírito soberbo, um espírito difícil. Mas a grande maioria, nesse quadro de aflições, de criaturas vencidas no mundo, que estão em dificuldade, nós não olhamos essa criatura como um ser, um filho de Deus, não nos dignamos a observar esta alma vestida num corpo frágil, ou num corpo de andrajos, ou num corpo trazendo necessidades. Não observamos esta alma. Esses quebraram os elos mais fortes que os acorrentavam às ilusões e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Aqueles que estavam portadores de almas brandas e humildes e que vieram até ali, embora todas as suas dificuldades, para se oferecerem como trabalhadores da seara do Cristo, uma seara nascente, precisando de tanta mão de obra, Jesus dizia: estes quebraram os elos mais fortes que o acorrentavam às ilusões. Deixaram as ilusões do mundo, percebendo que podiam, ainda dentro das suas limitações e dificuldades, fazerem algo melhor e marcham para o infinito do amor e da sabedoria. Estão em evolução, em crescimento. Vamos lá ainda, boa noite Ana Clara, Ana Maria, Silvia, Terezinha, Gilda, Fátima, Gláucia, Cidinha, Sebastiana. Boa noite, boa noite, mil vezes boa noite a todos que estão conosco, participando deste momento da nossa vida. É tão importante, gente, porque quando o Orso estava nos falando a respeito da desencarnação
e da condição em que cada um desencarna, nós podemos perceber perfeitamente que cada um só leva consigo os tesouros que estão no seu coração. E isso dará a ele equilíbrio, dará a ele mais resignação, mais vontade de vencer aquele momento mais difícil do seu existir. E quando nós temos tantos amigos nos partilhando da nossa vida, esse registro está ficando em nossas almas, para que levemos para a eternidade. São os momentos que merecerão ser lembrados por nós. Os momentos bons do nosso existir, que vão merecer a nossa lembrança com toda certeza, nos dando força para continuar a tarefa que cada um de nós está abraçando. Voltando a Jesus, que falava exatamente disso, de deixar o quadro da tristeza para se envolver em algo melhor e com isso desenvolver, marchar para o infinito do amor e da sabedoria. Estamos em caminhada, todos nós. O leito de dor, a exclusão de toda a facilidade da vida, a incompreensão dos mais amados, as chagas e cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Vocês se lembram que agora há pouco, na palestra do Orson, na 67ª Semana Espírita de Taubaté, ele estava falando de providências que são benéficas ao nosso existir, que Deus faz acontecer, perturbações que na verdade são providências para a nossa melhoria, para a nossa proteção, para o nosso amparo. Embora no instante em que isso aconteça, nem sempre a gente perceba. Só depois que a gente diz, meu Deus, olha, se eu tivesse ido. Quantas vezes nós vemos essa questão, uma pessoa perdeu uma viagem, chegou atrasado, o ônibus saiu, o avião partiu, e ela fica desesperada, perdeu a passagem, perdeu o passeio, e no entanto, algum tempo depois ela sabe que houve alguma coisa tão grave, que se ela estivesse naquele meio, aí ela agradece. Perdido, embora no momento exato ficou bravo, ficou com raiva, brigou com Deus e o mundo e culpou todo mundo. Mas ela entende agora que foi a mão de Deus que esteve ali naquele momento. É disso que Jesus está falando. Desta perturbação providencial. Coisas que acontecem em nossas vidas, que são providenciais, são providências divinas para que nós tomemos outros rumos, façamos outras coisas do nosso existir. Então, o leito de dor, olha, é difícil uma pessoa estando acamada, estando portadora de uma doença, estando hospitalizada, naquele momento ter a consciência de que aquilo pode ser algo providencial para que ela tivesse então um amparo, um socorro. Talvez, se não tivesse acontecido assim, ela não teria tido o socorro a tempo. Quantas vezes uma pessoa vai fazer um exame para um mal-estar qualquer que ela está sentindo, e naquele exame descobre-se algo grave, que não tinha aparecido, que ela não tinha ciência e que, descoberto ali, naquele momento, perturba. Claro que perturba, ela sabe da gravidade, mas as providências podem ser tomadas. Então, é uma perturbação providencial para que ela pudesse ter o socorro necessário. O Gil diz, é uma questão de leitura, é verdade. Leitura até dos acontecimentos da nossa vida. Como é que estamos olhando para eles? Então, Jesus fala disso, o leito de dor. Ele pode ser luz que Deus está acendendo na noite sombria das criaturas. Muitas vezes é depois de um quadro de uma doença séria, de uma vivência difícil num hospital, num quadro complicado, que a pessoa muda radicalmente o seu jeito de ver a vida, de viver a vida e de se relacionar com as criaturas. Diz Jesus, a exclusão de todas as facilidades da vida.
Porque muitas vezes é isso que nos acontece. Acontece, as criaturas, ela não... parece que tudo que poderia ajudá-la, facilitar a sua vida, lhe foi tirado. Só sobraram as agruras e dificuldades. Talvez se ela tivesse facilidades, ela se perdesse ao longo do caminho. Mas as dificuldades fazem com que ela crie força, crie vigor, vá buscar solução, encontre outros caminhos e se coloque numa condição de impossibilidade, transgressão, se ela tivesse facilidade. A incompreensão dos mais amados. E é tão dolorido, é tão difícil a incompreensão daqueles que mais se ama. Não ser entendido pela família, não ser respeitado por aqueles que se ama. Talvez, se não fosse isso, nós banalizássemos o verdadeiro sentido da amorosidade, da dedicação, da caridade no campo da fraternidade com a outra pessoa. Talvez nós tivéssemos dificuldade. Então diz, as chagas e cicatrizes do espírito, porque abrem chagas emocionais, chagas dolorosas no fundo daquela alma sofrida, cicatrizes ao longo dos acontecimentos que marcaram a nossa vida. Eles não passam em branco, a cicatriz fica, não tem mais significância. Não tem mais o foco da dor ali, mas ficou registrado. Então, essas chagas e cicatrizes no espírito, muitas vezes são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Muitas vezes são luzes que Deus está acendendo, mas que a gente não percebeu no primeiro momento. É necessário, dizia Jesus a Levi, amemos intensamente os desafortunados do mundo. Este amar intensamente aos desafortunados, aos desventurados, não é a coisa piegas, não é isto. O amar intensamente é ter o olhar, a percepção daquela criatura, a luta em ajudar os menos favorecidos, a colaboração em todos os sentidos, porque às vezes ele não é o menos favorecido da matéria, mas ele é o menos favorecido do espírito, precisando de ajuda, de amparo, de oração. Quantas vezes isso acontece? Então, Jesus dizia, é necessário, amemos intensamente, é não desistir das criaturas. Orar, vibrar e contribuir de todas as formas possíveis para que ela se fortaleça e fique bem. Suas almas são a terra fecunda pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. Jesus não colocou onde as sementes do Evangelho desabrocham, porque aí seria instantâneo, a mudança seria instantânea, o desabrochar da semente seria imediato, mas ele está dizendo que as sementes desabrocharão, é futuro, nem sempre as coisas vão acontecer instantaneamente, às vezes 1, 2, 3 encarnações para frente, ou dentro desta encarnação, anos e anos, para podermos ver o resultado dessa semeadura do Evangelho, que é essa boa nova, que é a esperança, o bem, a paz. Às vezes, longos períodos para que desabrochem, mas vão desabrochar sim. Vão desabrochar. Essas sementes não são estéreis. Às vezes, nós semeamos algumas coisas e elas não brotam, porque eram sementes estéreis. Eram sementes que não estavam fadadas a ter um cotilédone, um brotozinho que surgisse ali para ser cuidado. Mas as sementes do Evangelho, não existe uma que seja estéril, porque elas vêm cheias
do ensinamento divino, da vibração de Jesus, ela tem nutriente para a alma. Então elas haverão sim de germinar, não importa quanto tempo elas vão então aparecendo. Mas continuava Jesus então falando a Levi. Eles saíram das convenções nefastas e dos enganos do caminho terrestre e bendizem do nosso Pai como sentenciados que experimentassem no primeiro dia de liberdade o clarão reconfortante do sol amigo e radioso que seus corações haviam perdido. Percebam como Jesus analisa aqueles que, mesmo trôpegos, mesmo com dificuldades, mesmo com as desventuras estampadas na sua face, no seu jeito de ser, eles saíram das convenções nefastas da terra e dos enganos do caminho da terra. Muitos eram aqueles que estavam perdidos nas materialidades terrenas. Estavam deixando naquele instante esses atalhos da vida, esses enganos, e estão bem dizendo o nosso Pai, como aquele sentenciado que experimenta o primeiro dia de liberdade. É um encantamento. Quando nós vemos a insistência mesmo de trabalhadores de doutrinas cristãs em atenderem pessoas em presídios, em reformatórios, em casas de recuperação, nós percebemos que, às vezes, aquela palavrinha que foi levada será a semente, mesmo que não germine imediatamente, mas que quando esta criatura começar a florescer dentro do proposto, ela vai se sentir extasiada diante de Deus. E o que nós vemos? O desejo dela de ajudar outras pessoas. Quando nós vemos esse trabalho do Alcoólicos Anônimos, né? O AA, o Al-Anon, quem são aqueles que estão ali trabalhando, senão os que foram recuperados dessas convenções nefastas e enganos do caminho terrestre? Estão ali dando seu testemunho e dizendo aos outros: é possível, isso que eu estou fazendo você também pode fazer. Isso que confie, vamos orar, vamos vibrar, é o pedido feito para que aqueles possam, e cada um que vai conseguir essa liberdade dos grilhões que os prendiam nesta caminhada terrena, pelas viciações, pelas dificuldades, pelas limitações, cada um que vai conseguindo sair disso, é o primeiro dia de liberdade, de agradecimento a Deus e o desejo de servir. E nem sempre a gente confia. Ele se apresenta para o trabalho e nem sempre é aceito. Fazemos reservas, não aceitamos muito fácil tudo isso. Então, meus amigos, nós temos que ouvir essas falas de Jesus e refletir sobre isso, para que entendamos qual é o comportamento ideal esperado de cada um que já aceita trabalhar pelo reino dos céus na terra, o benefício para todos. Boa noite aos nossos companheiros, a Tânia, o Alexandre, o Gil, a Valéria. Que bom que nós podemos estar aqui. E aquilo mesmo, Gil, temos que semear, regar, adubar, esperar crescer para poder colher. E Jesus, como diz a Tânia, nunca desiste de nós. Nunca desiste, não deixa um para trás. Estará sempre junto de nós, amparando. Por isso que ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. E eram os doentes do corpo físico que o buscavam, mas muitos doentes da alma. Almas viciosas, almas tendenciosas, almas difíceis que estavam ali e que buscavam ouvir aquela novidade que ele tinha para dizer. É também, continuava Jesus, sobre os vencidos da sorte, os que suspiram por um ideal mais santo, mais puro do que as vitórias fáceis da terra, que o Evangelho assentará suas bases divinas.
Perceba o que Jesus dizia. Para que as bases do evangelho se assentem, ou seja, encontrem um solo firme para começar a edificação. Ela precisa de solo firme. Qual é o solo firme para a edificação do evangelho? Aqueles que suspiram por um ideal mais santo, mais puro do que as vitórias fáceis da terra. Então existe um quesito para tornar-se um solo firme, a fim de que haja edificação do reino dos céus na terra. É preciso que a mensagem do Cristo encontre em nós o desejo de um ideal mais santo. É interessante que quando nós falamos em santo, e quando na Bíblia aparece um homem santo, essa referência, a palavra santo, não é santo com a conotação que normalmente nós ouvimos ou conhecemos de um personagem que realizou milagres, que fez coisas fantásticas na face da terra. A expressão homem santo, ou no caso que estamos vendo, ter um ideal mais santo, não é essa exclusão do mundo, ir para um caminho do êxtase, da dedicação para ele, não é isso. O homem santo é o verdadeiro homem de bem que está lá registrado em o Evangelho segundo o Espiritismo. Basta que a gente leia lá o homem de bem e nós vamos ver todos os traços, que são os traços dessa santidade, ou seja, do desenvolvimento da bondade, da amorosidade, da alteridade nos corações. Integrar, ética plena de participação. É desses que o Evangelho precisa para aí assentar as suas bases, porque são a condição de edificação desse reino dos céus. O mais puro do que as vitórias fáceis da terra, o ideal mais puro. Porque nós temos ideais na terra, claro que temos. Estamos aqui encarnados, temos trabalho, temos profissão, desejamos isto ou aquilo para nós ou a nossa família, são ideais terrenos naturais. Mas quando temos ideais que envolvem a emoção, o coração, a espiritualidade mais puros, aqueles que envolvem a espiritualidade da criatura. Estes estão com ideais mais puros do que aqueles comuns que a terra pode nos oferecer. Gilma, boa noite. Eli, boa noite. Silvia, Regiane. E continuando então o sermão, esse capítulo que trata do Sermão do Monte, vejo que até agora Jesus ainda não tinha se dirigido para o monte de onde ele fez o sermão que nós conhecemos como o Sermão das Bem-aventuranças. Por agora ele ainda estava naquela comunidade conversando com os seus. O Senhor encaminha-se, agora sim, após a conversação, após tomar ciência do que Levi tinha feito com aqueles homens, para um monte próximo, onde centenas de pessoas aguardavam, a fim de ouvirem a sua palavra. Muitos tinham ouvido falar dele, outros já tinham ouvido algumas de suas expressões e tinham passado adiante a boa nova. Agora era a novidade que muitos queriam ouvir, iam lá para ouvir pessoalmente o que ele poderia orientar. Mas quem era a maioria dessas pessoas? A grande maioria dessas pessoas? Velhos trêmulos. Então, onde a desesperança era nítida. Pessoas sem esperança, lavradores simples, que eram aqueles explorados pelos seus senhores, que trabalhavam de forma desumana, que estavam cansados. Esses estão ali. Mulheres do povo com seus filhinhos,
Mulheres, muitas viúvas que eram colocadas na rua, outras que não tinham como alimentar seus filhos, estavam ali desejosos de uma palavra que pudesse fortalecer. Cegos estavam ali, buscando cura, buscando enxergar, sabiam que Jesus tinha curado esse ou aquele, feito este ou aquele milagre. Muitos cegos tinham voltado a ter a visão. Crianças doentes, cujas mães apresentavam a Jesus para que ele as tocasse e as curasse, ou aos seus discípulos, dali para frente nós vemos isso. Homens maltrapilhos, farrapos humanos. Sim, essa era assim a tela, se pintássemos a tela do público, da grande massa que estava atrás de Jesus. Cada um procurando o alívio à sua dor terrena. Mas todas essas categorias de velhos trêmulos nós podemos levar a espíritos, ao nível espiritual, mesmo em corpo jovem e saudável. Há almas velhas e desesperançadas. Há aqueles trabalhadores do mundo que estão sendo explorados pelas suas próprias viciações, ou por aqueles com quem ele convive, mulheres com seus filhos, mulheres mães, mulheres que trazem consigo o desejo da maternidade, mulheres que estão carregando quadros difíceis, de difícil solução para os seus filhos, estão ali atribuladas. Então são almas, mesmo que ela tivesse todo o recurso material para cuidar de um filhinho doente, a angústia do seu coração é real e existe. Crianças doentes, não crianças pequeninas, espíritos crianças, mesmo em corpo de adulto, doentes pelo egoísmo, pela vaidade, pelo orgulho, pela materialidade. Então vejam que tudo isso que é mostrado como um público atrás de Jesus, cada um buscando solução para a sua dor, não só a dor física, mas essa dor moral que ataca as pessoas nas mais variadas situações, deixando perceber que se dirigia aos vencidos. Então olha a quem Jesus verdadeiramente se dirigiu no Sermão do Monte: aos vencidos, aos que sentiam derrotados, fosse materialmente falando ou espiritualmente falando, porque nós sabemos que também no meio daquela multidão haviam damas da corte, haviam centuriões, haviam homens de poder ali camuflado no meio para ouvir alguma coisa. O que moveu essas criaturas do seu ponto de vida social bem aquinhoada a ir se misturar com aquela ralé humana, materialmente falando, em busca também de uma palavra? Eram as almas doentes, que estavam atrás de Jesus, vencidas pelas próprias dores. Então, diz ali Humberto de Campos nessa obra, que Jesus deixava claro que se dirigia aos vencidos e sofredores do mundo, e como que esclarecendo o espírito de Levi. Então percebam que ele falava aos vencidos da matéria, mas ele falava ao espírito de Levi, que era um homem bem apessoado, ele tinha trabalho, ele era um cobrador de impostos, então ele tinha uma vida, materialmente falando, boa, mas era um espírito ainda adoentado, fazendo exclusão das pessoas, não tinha ainda compreendido bem a lição de Jesus. E Jesus fala a ele, esclarecendo o espírito de Levi, que representava a aristocracia intelectual entre os seus discípulos. Levi era aristocrata, Levi era poderoso materialmente falando no meio daqueles pescadores que eram os outros discípulos de Jesus, até analfabetos. Então ele representava a nata, a elite no meio daquele clã. Jesus pregou para eles
as bem-aventuranças. E então narra Humberto de Campos: bem-aventurados os pobres e aflitos. Então vejamos isto como pobres e aflitos da vida material, tanto quanto em espírito. Pobres e aflitos. Bem-aventurados os sedentos de justiça e misericórdia. Idem, justiça terrena e justiça divina, os sedentos de justiça divina. Quantos reencarnam numa programação reencarnatória, suplicando a justiça divina de poder estar até com aqueles que um dia ofendeu e se retificar, e outros querendo estar junto do seu algoz para desenvolver um outro trabalho. São sedentos de justiça e misericórdia, que é a piedade divina. Bem-aventurados os pacíficos e simples de coração. Aquele que tem a paz dentro de si. Aquele que tem o coração simples, que não malda, que não deseja o mal para ninguém, não está pensando o mal deste ou daquele, nem vibrando o mal. O coração é simples, descomplicado com a vida. Por muito tempo falou do reino de Deus. Então, a todo esse tipo de clientela que estava ali desejosa de ouvi-lo, a todo esse tipo de pessoa, ele falou do reino de Deus, onde o amor edificaria maravilhas perenes e sublimadas. O mundo conheceu muitas maravilhas. Falamos das 7 maravilhas do mundo. São obras fantásticas que a humanidade construiu. Quantas já pereceram? Quantas já foram destruídas? Quantas existem poucas ruínas? Se acabaram. Mas existem maravilhas perenes que não se perdem, que não se destroem. E isto ele falava deste reino de Deus, onde o amor edifica maravilhas perenes, dizendo que só o amor traz uma qualidade de vida à criatura divina, maravilhosa, feliz, e que ninguém vai poder tirar dela esse prazer, essa alegria. É uma maravilha perene e sublimada, porque é algo que é sutil, é sublime para aquela alma. Suas promessas pareciam dirigidas ao incomensurável futuro humano. Não era talvez para aquele momento. Talvez muitos ali não entendessem a proposta de Jesus, mas ao longo do tempo, devagar e vagar, nós, talvez que estivéssemos lá no meio da multidão também naquela ocasião, desejosos de alguma coisa que resolvesse a nossa vida material, talvez nós, hoje, já consigamos pensar um pouquinho ou valorizar um pouquinho as coisas espirituais, mais do que as materiais. Uma coisinha, um pouquinho que andássemos. Então, ele falava para o futuro humano. Chegaria isso, eram promessas dirigidas ao incomensurável futuro humano, dizendo que da mudança, da proposta de mudança que todos haveriam de passar. E é assim que nós estamos vendo momentos de transição, reflexão, dificuldades que chegam de todo lado e que nos obrigam a mudanças. Queiramos ou não, estamos em processo de mudança todo o tempo. E assim continua a análise desta colocação, dizendo, as brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras e, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra.
As brisas da Galileia, isso aqui é tão importante para nós. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. Nós acreditamos que sobre esse local ficou uma egrégora tão forte da presença e da palavra do Cristo. Nós tivemos a oportunidade de estar lá. Um momento único da nossa vida. Porque é uma coisa estranha, estávamos num grupo grande de pessoas e quando chegamos ao local do Sermão do Monte, foi um silêncio, o silêncio falava por nós. Ninguém ousava aquele burburinho de turista, de guia, dizendo o que era ali, e ninguém ousava falar. O nosso grupo inteiro se calou. E parece que a gente estava brincando de estátua, porque cada um parou exatamente onde estava. No morro, na igreja das bem-aventuranças, diante da porta dela, olhando o mar da Galileia. Foi como se, a mim me pareceu, ouvir a voz do Cristo, trovejante, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito. Uma coisa que emociona até hoje, porque é uma experiência. Ninguém ousava se mexer ou falar diante desta presença etérea e intensa. Se isto ainda se registra naquele espaço físico da nossa atmosfera terrena, nós queremos dizer que o que está registrado, as brisas da Galileia, do mar da Galileia, se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras, e obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra até hoje. Podem ter certeza disso. Ali continua essa fonte imperecível de vibrações do próprio Cristo, que se estendem sobre toda a humanidade. Então, quando nos lembrarmos deste local, que nossas almas possam absorver essas energias, porque elas estão vivas, porque o Cristo está no leme. É Ele quem dirige o nosso planeta. É Ele quem está à frente. Tudo que nós estamos vendo de errado é só um comportamento humano das criaturas ainda infantilizadas como espíritos, mas que estão aqui para aprender, que vão ter que resgatar, sim, todas as suas atitudes indevidas, mas o Cristo é o amor que não perece. Por conta disso, meus amigos, e por conta da emoção, nós queremos encerrar hoje aqui com essa imagem, onde nós nos lembremos, sim, de que o Senhor nunca nos abandonou e que Ele conta conosco para que possamos verdadeiramente contribuir com a obra do bem na terra. E aí vamos a uma condição, porque muitas vezes ficamos esperando momentos especiais para realizar alguma coisa. No entanto, Emmanuel, numa página chamada Ocasião Ideal, talvez fosse isso que Levi tivesse que aprender naquele momento, diz assim: se aguardas oportunidade para criar a alegria de alguém, restabelecer a paz, desculpando essa ou aquela ofensa, solicitar o perdão da pessoa determinada por alguma falta de que te sentes responsável, prestar serviço em auxílio ao próximo ou colaborar em alguma campanha benemérita,
Não esperes ensejo para isso, porque a melhor ocasião para fazer o bem será sempre agora. O Cristo conta conosco agora, hoje, nesse instante. Então, vibremos pela paz no mundo, vibremos pela luz nas consciências, especialmente dos dirigentes das nações no mundo. Vibremos pelos corações, para que eles se amaciem e se embebam dessas vibrações poderosas do coração sacrossanto de Jesus. Muita paz, muita luz e agora, segunda-feira, se Deus quiser, voltando ao horário das 20 horas, porque aí acaba a Semana Espírita. Então, a semana que vem, voltamos ao horário das 20 horas. Deus abençoe a todos, Jesus ilumine cada lar, cada consciência, todo esse nosso planeta Terra. Muita paz.